Vamos aprender a minizinha comigo? O tecido que eu estou usando é da Avimor Tecidos e é a sarja impermeável. Nós vamos cortar no molde, tá? Que vai estar disponível. Vou usar aqui um pedaço de tecido de 7 por 11, tá? E aqui eu tô usando o nylon 600, que é um retalho que eu tinha de uma sublimação que eu fiz, mas eu usei aqui para fazer o furo, tá? A parte direita vai ser o branco. Vou usar zíper, um cursor e um retalho de sintético Montana, que eu coloquei aqui uma florzinha, você pode usar coração, tá? Mas eu coloquei ali na Montana. Agora eu vou colocar a cremalheira do zíper no direito do tecido e vou prender. Então, a cremalheira fica para baixo, o direito do zíper fica para baixo. No corte do nylon, o nosso direito vai ser a parte branca. Então, eu coloco o direito, que vai ser nossa parte branca, com o direito da sarja, tá? E aí, a gente vai passar uma costura prendendo tudo isso. Faça os ajustes para não ficar nada torto, tá? Então, alinha a sarja junto com o seu forro, não deixa nada torto. E agora, a gente passa a costura. Isso, agora ajusta, nós vamos dobrar esse tecido, ajustar para fazer o pesponto, tá? No pesponto, eu gosto de usar a largura do ponto 4. Então, agora eu passo um pesponto, eu uso um pé de máquina, tá? Agora eu vou pegar a outra parte, né, a outra extremidade e vou colocar direito da sarja de um lado, alinho para ficar tudo bem alinhadinho, ajustado. Prendo com clips. E do outro lado, eu vou colocar o direito do nylon junto com o nylon, né, do outro lado. Então, é nylon, forro com forro, direito com direito. Então, aqui tá o direito do tecido, agora o direito do forro, direito com direito. Lembrando aqui que se eu não quiser usar o nylon, eu posso estruturar essa peça, né, a sarja, com uma manta R1 ou R2 e usar tecido como forro. Isso aqui foi só uma ideia de forro com materiais diferentes, tá? Materiais com uso diferente. Nesse caso aqui, eu tô fazendo uma reciclagem de material, né? Agora, eu vou passar uma costura, ó, de um lado principal, do outro forro. E vou passar uma costura. Feita essa costura, eu vou abrir o zíper, tá? Pra gente alinhar tudo e fazer um pesponto. Então, aberto o zíper, eu desviro a peça, né? Nesse caso aqui, ela já vai estar, ó, com o direito pra cima da sarja e o direito do forro. É hora de dobrar, alinhar e fazer o pesponto. Agora é a hora de prender essa parte direita com o forro. Então, eu vou fazer uma costura prendendo, tanto de um lado como do outro. Feito, então tá as duas partes presas. Eu vou colocar, né, o cursor do zíper, alinhar, ó, as extremidades e colocar o cursor do zíper, tá? Então, eu vou colocar o cursor, passar para fechar a peça e depois eu passo novamente. Coloco o cursor do zíper no meio da peça. Então, aí é só alinhar, tem que ter paciência.
puxo o cursor e vou passar novamente. Então, você pode ver que ficou alinhado, agora é hora de passar novamente. Eu quis deixar essa parte para vocês verem que tudo é feito com paciência, nada é feito com correria, tudo com paciência. Porque se eu ver que quando eu passei o cursor, ele ficar uma barriguinha de um lado e não ficar alinhado, na hora final, né, da peça, fica feio. Então, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Agora, eu vou passar uma costura, fechando aquele retalhinho de 7 por 11 e vou cortar ao meio essa alcinha, né, que vai ser os puxadores do zíper. Então, eu vou dividir ao meio, dobro ao meio e vou prender ali, ó, no finalzinho do zíper. Passar uma costura, tanto de um lado quanto do outro. Vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Esse vai ser o puxador do nosso zíper. Também tem que tomar cuidado para não ficar torto. Agora é hora de alinhar a parte de cima com a de baixo e prender com uma costura, tanto de um lado como do outro. Feita a costura, eu vou recortar os excessos. Com o isqueiro, eu vou selar o zíper para não correr o risco de desfiar depois. Vamos usar agora o viés Boneon. Eu tenho gostado muito de usar o viés Boneon nos acabamentos. O viés Boneon você também encontra na Avimor Tecidos, tá? Então, tem várias opções de cores. Você pode encontrar lá na Avimor Tecidos. Esse é da Avimor Tecidos. Então, eu vou abraçar essas laterais da peça e vou fazer uma costura para prender, tá? Os clips ajudam muito nessa hora. Então, eu coloco clips para segurar o viés no lugar certo e passo uma costura. E vou repetir a mesma coisa do outro lado. Eu sempre corto com uma sobrinha de cada lado para eu poder selar com o isqueiro depois e ficar um acabamento bom. Corto o excesso e uso o isqueiro para selar. O viés Boneon, ele é de poliéster, né? Então, ele vai selar. Agora, eu vou abrir essas laterais, que são as caixinhas de leite. Alinho bem, né, nessa abertura. Coloco o viés para baixo. Vamos alinhar essas laterais. Pode acontecer de ficar uma sobrinha, isso é normal, tá? Depois a gente ajusta com a tesoura e vou passar uma costura. Isso eu vou fazer dos 4 lados exatamente igual, tá? É nessa hora de fechar a caixinha de leite que você pode colocar a sua etiqueta, tá? Então, fechei aqui as 4 laterais. Você pode cortar as rebarbas. E vou usar também o viés Boneon para fechar, para fazer o acabamento. Então, eu vou cortar, sempre sobrando uns pedacinhos nas laterais. Abraço a peça, tá vendo? Prendo com clips e é hora de fazer a costura. Então, vou passar uma costurinha aí nos 4 lados. Vou fazer exatamente igual, dos 4 lados. Agora, nós vamos cortar essas sobrinhas, tá vendo? Dos 4 lados e vou novamente usar o isqueiro para selar essa lateral. Então, o acabamento vai ficar limpo e vai ficar vistoso, tá vendo? Então, agora é hora de desvirar a peça. Vou com cuidado. Para quem usar um nylon 600, pode usar o secador para ele ficar mais maleável, tá? Porque o nylon 600 com calor ele fica mais maleável. E ficou assim a nossa peça. Ela fica bem
bem firmezinha, né? Por causa do nylon 600. E a sarja também é mais fininha. Agora a gente vai fazer o enfeite do cursor. Então, eu peguei aqui uma florzinha, coloquei o molde, né, em cima do montana, risquei e vou usar uma tesourinha para cortar em volta. Então, tá aí as duas florzinhas iguais. É hora de fazer a marcação no meio para a gente furar. Então, eu usei o próprio ribite para marcar, porque aqui eu vou usar, né, um ribite. Então, alinhei, eu aperto na peça e ele vai marcar. Vai ser exatamente onde a gente vai usar o furador. Então, tá aí a marcação. E eu vou usar o furador. Com esse mesmo furo, eu alinho a outra florzinha para fazer o furo exatamente alinhado, tá? Com a outra. Então, eu alinhei e usei o furo para já furar a outra peça. E tá aí, ó, ficou igualzinho. Agora, eu vou usar o fundinho do ribite. Vou colocar no cursor do zíper, porque é o próprio ribite que vai prender a florzinha, ó. Eu coloco, né, na abertura do zíper. Coloco a outra florzinha. Agora, eu vou pegar a outra parte do ribite e vou colocar no balancinho para prender. E tá pronta a nossa peça, né? Agora, para essa florzinha não ficar solta, eu vou pegar uma cola, essas colas de artesanato mesmo. Essa é a cola que eu uso, Tec Bond. Coloco um pouquinho de cola nas laterais da florzinha e espero secar. Agora, essa é uma ideia muito legal, dá um charminho na peça, né? Fica uma fofura. O que eu vou fazer agora é selar essa montana, depois que a cola estiver seca, é selar com isqueiro, tá? Essa é uma ideia que você pode usar para enriquecer a sua peça, né? Porque é uma peça que pode ser simples, mas que fica muito fofa. É isso aí, se você gostou, curta e compartilhe.